Shalom Uvrahá. Nossa aula de hoje tem a ilustre presença da Rivka Elka, que veio nos prestigiar. Hoje nós fomos passear juntos. Do quarto até a sala. E da sala até? Do quarto. Oba! Então passeamos o dia E inteiro. da sala até a cozinha. Passeamos juntos. Não saímos de casa. Mas passeamos dentro de casa, né? Aí, e agora o principal, nós estamos na última parashá do nosso Chumash Bereshit. A palavra Chumash, Chimush, né? Chimush. O Chumash quer dizer o número 5. Ou seja, é traduzido... Em que língua? É Lashon HaKodesh. Chimush quer dizer 5. E o Chumash é traduzido como Pentateuco, né? Que não sei em que língua que é isso, mas deve ser latim, que... O que é Pentateuco? É a tradução de Chumash. Então vamos falar Chumash mesmo que... Ninguém entende o que é Pentateuco. Ninguém sabe mesmo o que é um Pentateuco, então falar um Chumash ou falar um Pentateuco vai dar na mesma, então vamos falar Chumash. É a mesma coisa que a Kippah. Isso aqui é uma Kippah. Quando você pega a tradução da Kippah no dicionário, vai estar escrito solidão. O que é solidão? Então ninguém sabe o que é um solidão. Então vamos falar Kippah. Pelo menos Kippah todo mundo sabe o que é. Agora, a outra coisa é o tzitzit. Bem, mais perto do tate. O tzitzit, isso aqui é um tzitzit. Parece com Aí se você for pro dicionário, vai pegar a tradução do tzitzit, vai estar escrito franjas. Sabe por quê? Por quê? Então, porque tinha essa palavra tzitzit, ela aparece 2 vezes na Torá. Uma vez está escrito, e faça para você tzitzit nos cantos da sua roupa. Você está vendo que aqui são os cantos. Você segura um lado, segura o outro, está vendo? São os cantos. Os cantos da sua roupa. E o outro lugar que está escrito tzitzit é que o profeta, ele fala que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça dele. Que é o pai. Tá aí, parabéns, tá vendo? O profeta, ele era um profeta judeu, ele tinha pais. O que é pais? Aqui do lado do cabelo, a gente não pode cortar, porque é um assunto de idolatria antiga. Muitas coisas a gente não faz hoje porque eram costumes da idolatria antiga. A idolatria antiga costumava fazer tatuagens. Tatuagem é um desenho na pele que não sai nunca mais. Não. Então, por isso que é proibido fazer. Se a pessoa escreve Shema Israel, também é proibido, porque, sendo que a tatuagem era usada para idolatria, ela continua sendo tradição de idolatria. Então, a gente não pode fazer tatuagem. Se a pessoa já fez, não pode tirar, que aí é considerado que está fazendo de novo. Mas se não fez, não pode fazer. Quem já fez, não mexe mais. A proibição é só de fazer, não é de ter. Então, não se faz. E se alguém já fez, não pode tirar, porque na hora que vai tirar, mexe de novo. É como se estivesse fazendo uma segunda vez, quer dizer, faz de novo a coisa errada. Então, dentro dessa categoria de idolatria antiga, está também o fato que é proibido a gente raspar o peias com gilete, né? Com gilete, navalha, gilete. A gilete e a navalha é a mesma coisa. Quer dizer, se for um barbeador daquele Philips de 3 rodinhas que não puxa e corta, não entraria nessa proibição. Então, se a pessoa precisa cortar o cabelo aqui com a tesoura, aí ele corta com a tesoura, mas só se corta se tiver uma extrema emergência, se tiver uma extrema necessidade, e ainda não pode se cortar com a navalha, com a gilete, poderia se cortar com a tesoura no caso de extrema necessidade. Então, mas a gente sempre deixa. Oba, olha só quem me trouxe um copinho de água. Quem me trouxe um copinho de água?
Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, she'akol nהיה bדברו. Mãe, Olha só, 10 mandamentos, né? Está escrito que Budavoim tem que usar um copinho de água para o Tata, leva que o Tata está não só um secando. copinho de água, mas só que muito mais. Muito mais, que coisa linda. Então, o profeta, ele tinha o paies, né? Então, ele tinha um cabelo aqui, e aqui ele cortava curtinho para colocar o filho de manhã, né, para o Daphne. Só que a pessoa que traduziu a Torá para português, ele nunca viu um judeu na vida. Eles traduziram do português, do hebraico para o grego, do grego para o latino. Latino era a língua dos italianos antigos, não se fala mais. Do latim para espanhol, para o italiano, para o português. Não acompanhei o trajeto da tradução, mas o que eu entendo é que quem fez essa tradução nunca viu um judeu na vida. E aí essa pessoa que fez a tradução, o lado aqui dele era raspado por causa da mitologia, e a franja ele tinha também por motivos religiosos dele lá, que não era a nossa religião. Não. Então ele imaginou de onde o Era anjo... a religião ao contrário da nossa. Ao contrário, era a religião ao contrário da nossa. Então pode trazer para cá um pouquinho. Então ele, se quiser, não escolha, se quiser pode até fazer propaganda na hora que você estiver assistindo a nossa aula. Você assiste a nossa aula comendo pipoquinha, o tempo passa mais rápido. Não é? Então, aí, a pessoa que traduziu, ele chega nessa parte, faça para você tzitzit, ele não sabe o que é isso, então ele procura um lugar onde a mesma palavra aparece, mas que dá para entender o sentido, e ele vê que o profeta falou que o anjo pegou ele pelo tzitzit da cabeça dele. A pessoa lá coloca a mão aqui, está raspado dele, né? Não o nosso dele, né? Que é da outra religião lá. E aí ele coloca a mão na cabeça, ele está com o topete grande, ele fala, descobri, o anjo pegou o profeta com certeza tinha um topete como o meu, com certeza tinha raspado aqui como eu, então o anjo só podia ter pego ele pelo topete. Então, e não topete, tinha franja ainda, né? Vai saber a cara da pessoa que fez essa tradução, como eles costumavam lá na época antiga na Europa, e eles traduziram como franjas. Então a tradução está errada. Muito errada. Muito errada. Então, dessa mesma maneira, a gente vai encontrar vários erros de tradução. E quando chegamos agora na nossa Parashá, vamos encontrar um assunto muito, muito, muito interessante, que falamos assim, já que as traduções estão erradas mesmo, né? Então, no lugar de traduzir, vamos falar o nome da coisa, do jeito que ela é. Isso aqui é um tzitzit, isso aqui é uma kippah, isso aqui é um chumash, vamos chamar o chumash de Torá. E por que a gente chama... Torá num livro. É muito bom. Só que a palavra Torá é uma palavra muito genérica. É uma palavra muito abrangente. O que é abrangente? Abrangente, que ela tem muitos significados. Porque a palavra Torá, em hebraico, quer dizer instrução. Torá, melechon orá. O que é instrução? Instrução, tipo assim, quando eu te dou uma instrução, eu falo, te dou uma dica, eu te ensino uma coisa. Isso é uma instrução. Então, Você me ensina leis de Shabbos. Oba, nós estudamos leis de Shabbos. Pega o seu livro de leis de Shabbos, mostra aqui para todo mundo. Nós estudamos Toire, leis de Shabbos, e O que não pode, o que pode. o que não pode, o que pode. E quando a gente fala sobre Torá, Que é mais fácil de entender. Quando a gente fala sobre Torá, que é uma linguagem de instrução, ou seja, o que quer dizer aqui uma instrução? É como a Rivka falou, no livro está escrito o que pode e o que não pode, numa linguagem fácil, que é mais fácil de entender.
Ou seja, Torá é ensinamento. A palavra Torá não é lei, Alahá é lei, Torá não é lei, Torá é ensinamento. Então aqui eu estudo com Arifkael Kaleis de Shabbat, todo Shabbat a gente estuda leis de Shabbos, temos alguns livros e a Arifka escolhe o livro. No momento 4. E ela pode subir até 1, 2, 3, 4, 5 andares de biblioteca para escolher um livro para a gente estudar. E todos esses livros são Torá. E não só todos esses livros, mas se você entra num site chamado de Hebrew Books, você vai ver 55 mil livros que eles entram nessa categoria que eles são chamados de Torá. 55 mil livros. Uau! Simplesmente. Então a Torá vai ser dividida em Torá escrita, que são 24 livros, que dentro desses 24 livros vai ter o Chumash, que o Chumash são 5 livros, e Torá oral. Essa Torá oral tem pelo menos 55 mil livros de Torá oral, porque Torá é uma linguagem de ensinamento. Todo ensinamento judaico com fonte na Torá, acho que agora está melhor, né? Ou seja, agora você vai explicar essa parashá em português. Escreve mais um livro. No lugar de 55 mil livros, vão estar lá 55 mil e mais um. Esse que é o assunto. Ou um livro super grosso com todos os 55 mil. Então, assim, tudo que é escrito como explicação da Torá, ele também é chamado de Torá. Então, a profecia de Moshe Rabbeinu é chamada de Chumash. E o Chumash, por que ele é chamado de Chumash? Porque ele é dividido, ele é um Sefer Torah, um Sefer Torah dividido em 5 livros. Pega o Sefer Torah para a gente mostrar. Agora, a Rivka vai mostrar para vocês o Sefer Torah. Aqui vai ter o Sefer Torah, está lá em cima da biblioteca da Rivka. Oba! Traz para cá, uma estante. Traz para cá o Sefer Torah. Oba! Agora vamos ver. Esse aqui é o Sefer Torah. Essa é a profecia de Moshe. Já está todo raso, cara. A profecia de Moshe Rabbeinu. Ela foi escrita num pergaminho. Foi escrito Sefer Torah. Sefer Torah quer dizer o livro da Torá. Isso aqui é chamado de Sefer. Isso aqui é chamado de livro pela Torá. Isso aqui é a profecia de Moshe Rabbeinu, Sefer Torah. Esse Sefer Torah, ele foi dividido em 5. Por isso que ele é chamado de Chumash. Por isso que, traduzindo como Pentateuco, mas já que falar Pentateuco e falar Chumash dá na mesma, porque nenhum dos dois se entende. Nenhum dos dois se entende, então vamos chamar de Chumash. E o Chumash ele é dividido em 5, por isso que ele é chamado, o Sefer Torah é dividido em 5, por isso cada um é chamado de um Chumash, cada uma dessas 5 partes. E a parte que a gente está hoje, estamos no final da primeira parte das 5, e cada uma dessas 5 partes é dividida em algumas parashiot, e então uma média de 12 parashiot por Chumash, uma coisa assim. E agora então nós estamos. A Arif que vai trazer mais um copinho de água. Olha só, que filha dedicada. 10 mandamentos, honrar pai e mãe, não precisa nem ensinar. Só o fato da criança viver dentro de um ambiente de Torá, ela já sozinha já. E isso foi o que aconteceu aqui, por isso eu vou contar para vocês, divina providência, na nossa parashá, o que aconteceu quando
Yaakov Avinu chegou no Egito, quais foram os melhores anos dele? Quando ele estava... Olha só que coisa linda. Mais um Gluswasser, mais um copo de água. Outra zói. Escolha. E... Então, vamos lá. Então, o Sefer Torah é dividido em 5. Cada uma dessas partes vai ser um livro do Chumash. Então, transformaram aquele Sefer Torah em livros assim. São 5 livros assim. Muitos. São 5, né? Por causa disso que é Chumash. E cada um deles é dividido em parashot. Então, nesse livro nós temos quantas parshas temos aqui? Breishis, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chaya, Sarah, Todas, Vayetzer, Vaishlech, Vayesher. Miketz, Vegas, Vechit. De novo. Breishis, Noach, Lech Lecha, Vayera, Chaya, Todas, Vayetzer, Vaishlech, Vayesher, Miketz, Vegas, Vechit. 12. Estava certo. 12. Acertou? Muito bom. Essa é a diferença. O pessoal mais jovem tem uma capacidade maior. Então, esse nosso livro tem 12 parashot, 12 parshas, e a nossa parashá é a última do primeiro livro. Essa semana temos um Sium. Esse Shabbat é chamado de Shabbat Chazak. Chazak quer dizer forte. Por que é chamado de Shabbat Chazak? Porque vão terminar o Sefer Torah, o primeiro livro, Sefer Breishis, né? O primeiro livro do Sefer Torah, que é chamado de Bereshit, esse Chumash. O primeiro Chumash do Sefer Torah é chamado de Chumash Bereshit. Na hora que termina a leitura do Sefer Torah no Shil, na sinagoga, todo mundo fala Chazak, Chazak. Benis Chazak. Muito bom. Então estamos na última parashá. A última parashá é Parashat Vayechi. E viveu. E o nome da parashá é muito interessante. Até agora, nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu, não estava escrito sobre ele uma palavra dessas, e viveu. Estava escrito que ele morou, estava escrito Vayesher, ele habitou, ele morou. Não estava escrito e viveu. Aonde aparece essa palavra e viveu? Nosso terceiro patriarca, Yaakov Avinu, quando ele morava na Terra Santa, na Terra Prometida, quando ele morava na Terra de Israel, lá não está escrito viveu. Lá ele sofreu. Onde está escrito e viveu? Diz a parashá, Vayechi Yankev be'eretz Mitzrayim. Ele viveu de ter vida mesmo na terra do Egito. E a terra do Egito era o pior país do mundo. Não existia... Mas tinha um lugar lá que era o melhor lugar para pastorear. Que era muito bonito. Muito bom. Não tinha um lugar no mundo pior do que o Egito. O mundo antigo era muito pequeno. Naquela época de Yaakov Avinu... A maior terra era o Egito? Não. Quando a gente fala sobre a Europa, hoje nós fizemos a limpeza aqui em casa, né? Aproveitamos de ir da sala para o quarto, do quarto, e fizemos uma limpeza e fiquei encontrando uns euros. Encontramos moedinhas de euros, né? No chão, encontramos 2, 3, 4, 5 moedas de euros. Algumas. Então, onde eles usam essa moeda de euros? Na Europa. Na Europa. Só que a Europa, na época do nosso patriarca Yaakov, a Europa era a floresta amazônica. Não tinha Grécia, não tinha Roma, não tinha nada. Não tinha Europa. Na época do nosso patriarca Yaakov, o mundo inteiro era do Egito Antigo. O Egito Antigo não é o Egito de hoje, é muito menor. Do Egito Antigo até o Vale do Rio Indo. Quer dizer, o mundo inteiro, absolutamente o mundo inteiro, era só o Oriente Médio. Ou seja, existiam países como
o que eles chamam, eu não estava lá para ver, graças a Deus não sou tão velho assim, eu estou de barba branca, mas não sou tão velho assim. Mas, vamos dizer, como aqueles países, a Mesopotâmia, a Aram, a Arameia, não sei como chamava, Babilônia, a Síria, a Arameia, é compatível hoje, vamos dizer, como Egito, Síria, Iraque, Irã e Península Arábica, assim, não em toda a sua extensão. Esse era o mundo antigo, ou seja, a Península Arábica era Midian, Amon, Moab, aqueles países antigos, onde tem a Arábia Saudita hoje era Midian, Amon, Moab, onde tem o Kuwait hoje, o sul do Iraque, era tipo compatível pela Torá com nomes como Babilônia, norte do Iraque é a Síria, norte do Iraque para a esquerda é a Síria, norte do Iraque para a direita é a Pérsia, Irã é só Pérsia, não, Irã é Pérsia e Meda, e em outras palavras, o mundo antigo era um mundo muito pequeno, e todo aquele mundo pequeno ia passar fome, ia talvez até morrer de fome, se não fosse Yosef no Egito. Yosef falou para o faraó, vão ter 7 anos muito bons, e nesses 7 anos muito bons você vai ter que pegar 20% de tudo que crescer, de todo o trigo que crescer, armazenar para a gente ter o que comer nos 7 anos muito ruins. Não fosse isso, o mundo não teria passado por aquela crise. Pessoas teriam morrido de fome e, Deus me livre, a gente não sabe as consequências. Então, não só que o faraó falou para Yosef, você vai ser essa pessoa que vai cuidar de tudo isso. O faraó tirou o anel dele e deu para Yosef, falou, olha, só o meu trono vai estar acima de você. Mas na hora que os egípcios foram para o faraó, falaram, olha, Yosef, ele fez uma condição para vender trigo para a gente, ele quer que a gente faça Brit Milá, faça circuncisão. O faraó, ele falou, olha, tudo que Yosef pediu para vocês fazem. Ele declarou com isso que Yosef estava mandando mais do que ele. Ou seja, ele declarou com isso que ele deu uma autonomia para Yosef, que já está acima também. No começo ele falou, só o trono vai estar acima de você. E no fim ele falou, olha, tudo que ele mandava vocês fazem, quer dizer que nem o trono estava acima dele. Até que um dia vieram os irmãos de Yosef comprar trigo, e Yosef ele fez todo aquele teatro para que os irmãos fizessem chuva, se arrependessem do que fizeram para ele. Na hora que Yosef se revela para os irmãos dele, ele se revela em meio de um grande teatro que ele estava fazendo para eles. Ele já tinha barba, os irmãos nunca imaginariam que o irmão perdido, que eles venderam como escravo, que era esse rei, esse vice-rei que manda mais do que o rei. Yosef já tinha 2 filhos, Efraim e Menashe. Yosef, então, ele recebia as pessoas de outros países, os filhos traduziam. Então, esses 2 filhos, na hora que chegaram os irmãos de Yosef, Yosef senta lá no trono do vice-rei, está lá, direita e esquerda, está Efraim e Menashe traduzindo. Os irmãos de Yosef, eles não sabem que eles estão na frente do irmão deles, que está entendendo cada palavra do que eles estão conversando, e que esses 2 tradutores são nada mais, nada menos que os próprios filhos dele, que eles falam hebraico dentro de casa. Então, para eles não é problema traduzir o hebraico clássico para o egípcio antigo, a língua dos hieroglifos, que eu também não estudei, que não é, o Egito Antigo não é o povo de hoje que está lá, o povo de hoje que está lá, um povo árabe, falando árabe. Aquele Egito Antigo, o Egito da Torá, era um povo de hieroglifos que falavam uma língua diferente,
E Yosef, então, ele falava com os filhos dele, ninguém sabia que esses eram os filhos. Vamos lá, agora mostra para todo mundo os euros. Encontramos euros hoje na limpeza. Em casa tem um pequeno escritório, e na limpeza do pequeno escritório, a Rivka, que encontrou muitos euros, ela ficou muito rica. Agora vamos ter que ir. Se eu for para a Europa. Vamos ter que ir para a Romênia para gastar os euros. Mas na Romênia não usam euros? Vamos perguntar, né? Vamos perguntar. Então, vamos conhecer o túmulo dos seus bisavós. Meus bisavós são da Romênia? Sim. Aí, o que aconteceu na prática? Os irmãos de Yosef não sabiam que aquele era Yosef. E os tradutores eram Efraim e Menashe. E começou uma discussão entre eles que, desde o começo, a história é que Yosef fala para os irmãos: vocês são espiões, vocês entraram no Egito por 10 portas diferentes. Eles dizem: não, somos todos filhos de um mesmo pai. Não todos estão mesmo. E temos um irmão menor e um irmão que se perdeu. E Yosef diz para eles: então vocês vão trazer para cá esse irmão menor, só assim eu vou concordar que vocês não são espiões. Outras aí eles voltam para o pai deles, para o Yaakov. Mas antes de ir lá, eles explicam aqui para o vice-rei, que eles não sabem que é o Yosef. Eles falam: somos todos filhos do mesmo pai, nosso pai está velho, e nosso pai e o menino pequeno ficou com ele, se a gente tira ele do pai, o pai vai morrer. E duas parashot explicando que o pai, até que Yosef, ele vê que eles fizeram tchuvá, o Yehudá está disposto a ficar escravo no Egito no lugar do Benjamim. Yosef vê que eles já não fariam mais o que eles fizeram para ele, de terem vendido ele como escravo, mas muito pelo contrário, eles estariam dispostos, eles, a ser escravos, para não deixar o Benjamim lá. Yosef se revela para os irmãos e ele diz: eu sou Yosef que vocês venderam para o Egito. A Odavi Hai. Será que o meu pai ainda está vivo? Até agora estão falando do pai, até agora estão falando que o pai está vivo e que se tira o Benjamim de lá o pai morre, e que se o Benjamim não volta para lá o pai vai morrer. A primeira pergunta dele na hora que ele se revela é se o meu pai ainda está vivo. Olha só, como pode ser uma pergunta dessa? Até agora eles estão falando do pai. Diz o Rav Moshe Weber, agora sou eu que vou mostrar para vocês o Rav Moshe Weber. Outras aí, cabendo aqui do meio. Rav Moshe Weber foi um grande tzadik que viveu em Jerusalém. Ele nasceu em 1913. Esse aqui é o Rabino da Rivka Elka. Esse é o Rabino da Rivka Elka, Rav Avraham Eisen. E o Rav Moshe Weber era um grande tzadik. Ele nasceu em Israel quando Israel ainda era Império Turco, Império Otomano. Eretz Canaan. Não, depois de Eretz Canaan. E o Rav Moshe Weber, nessa foto que eu mostrei para vocês, nós levamos duas crianças que o pai tinha falecido. Todos os amiguinhos deles fizeram bar mitzvah com a família e eles não tinham família. Então nós levamos eles para Jerusalém para fazer bar mitzvah no Kotel, levamos eles para o Rav Moshe Weber para eles contarem depois. Mas já estava em Eretz Yisrael. Isso era em Eretz Yisrael já faz tempo. O Rav Moshe Weber já faleceu 20 anos atrás. Quando ele faleceu, depois disso eu voltei para o Brasil. 20 anos já, antes de você nascer. Aí... Claro, se o Mendy já tinha nascido. Já. Aí, na prática, assim, até agora eles estavam falando que o pai estava vivo. E na hora que Yosef se revela,
pergunta, será que o meu pai ainda está vivo? Aí diz o Rav Moshe Weber, qual é o motivo dessa pergunta? Diz o Rav Moshe Weber, tem uma reza na Torá chamada Tfilas Atal, Tfilat Atal, a reza do orvalho. A gente pede, quando a gente pede, em Pesach, a gente pede para a gente para trazer o orvalho, porque a terra de Israel, 6 meses chove e 6 meses não chove. Nesses 6 meses que não chove, tem um orvalho. O que é orvalho? Orvalho é assim, você acorda de manhã, você vê que está tudo úmido. As plantas estão... Tal, isso, tá vendo? É uma chuvinha. É uma chuvinha que ninguém vê de onde ela cai. Na verdade mas ninguém vê de onde... Não é uma chuva que ela cai em gotas, né? É uma... Então, tem a reza do orvalho. Nessa reza do orvalho, Tfilat Atal, a gente pede Lechaim velo lemavet, para a vida e não para a morte. E a questão é, se a gente está pedindo para a vida, diz o Rav Moshe Weber, já está incluindo que não é para a morte. Então isso que a gente pede e não para a morte, não quer dizer que a gente está explicando o que é para a vida. Na hora que a gente pediu para a vida, a gente já está pedindo que não é para a morte. Então a gente acrescenta e não para a morte, a gente está acrescentando outra coisa. O que a gente está acrescentando? Diz o Rav Moshe Weber que a gente está acrescentando um tipo de vida que ele é simplesmente uma não morte. Que nunca morre. Não morte, simplesmente a pessoa não morre. Ou seja, ele, coitado, está lá no hospital, na UTI, com um aparelho de respiração, ele não está morto. Aí você fala, olha, meu pai está vivo, isso também é vida, Deus me livre. Mas esse tipo de vida a gente não quer. Um tipo de vida que toda a denominação dela é uma não morte. Vida normal. O que a gente quer é uma vida normal, uma vida cheia de alegria, cheia de entusiasmo, com muito sucesso, muita saúde, uma vida cheia de alegria. Esse tipo de vida a gente quer. Agora, uma vida que ela é uma não morte, que a pessoa faz uma cara de não morte. Se a pessoa a gente nem consegue fazer a cara disso, né? Uma vida que ela é simplesmente uma não morte, esse tipo de vida a gente não quer. Então, o que acontece na prática é isso. Yosef, ele pergunta para os irmãos dele, será que o meu pai ainda está vivo? Até agora eles estão falando que ele está vivo e que se o Benjamim não vier, ele vai morrer. Todo mundo sabe que ele está vivo. Todo assunto é que ele está vivo. Que se o Benjamim não volta, ele morre. Mas ele está com uma vida boa. Então o Yosef quer saber isso. Será que meu pai está vivo de verdade? Ou o que vocês estão me contando até agora é simplesmente uma não morte. É simplesmente ele não está morto. Mas a gente não tem como chamar isso de vida. E realmente Yosef acertou. Até agora o pai dele, desde que ele nasceu, o pai dele, ele... Está escrito tudo. Está escrito... Ele está numa não morte. Ele estava numa não morte. Está escrito Vayagar, Vayeshev. Não está escrito Vayechi, não está escrito sobre ele que ele viveu. Está escrito ele morou, ele viveu. Não, ele viveu não. Ele morou, Vayagar, ele morou, Vayeshev, ele se assentou. Não está escrito que ele viveu. Aonde está escrito que ele viveu? Agora que Jacob ele pede para trazer o pai dele para o Egito, na nossa paraxá agora, Jacob chega no Egito. Não, desculpa, Jacob chega no Egito é no final da paraxá anterior, né? E aí ele se encontra com o faraó. O faraó leva um susto. Por quê? Por quê? Porque o faraó, ele sabe a história que aconteceu com a Sara, que Abraão Avinu estava no Egito e o faraó do Egito quis casar com a Sara e Hashem fez milagres e vieram os malochem e o faraó não conseguiu tocar na Sara. O faraó sabia a história do Egito, ele sabia, olha,
o Avraham Avinu estava aqui e o faraó quis pegar a mulher dele, a gente fez milagres. Agora que o faraó vê Yaakov estava tão velho, tão coitado, tão desgastado. Parecia... Aí o faraó fala, será que você é aquele que estava aqui? É aquele que está na nossa história? Será que você é o Avraham vindo da história judaica que desceu para o Egito, que o Hashem, que Deus fez milagres? Não. Aí o Yaakov responde, não. Isso que eu pareço ter 400 anos de idade, não é porque eu sou o Avraham Avinu, eu só tenho 130, mas é porque os dias da minha vida... 130 lá era pouco. Os dias da minha vida foram poucos. Eu não sou aquele que você está pensando, não sou tão velho assim. Não sou o meu avô Abraão. Os dias da minha vida foram poucos, mas eles foram ruins, por isso que eu estou desgastado, por isso que eu estou com essa aparência de velho. E ele estava super feliz, que os dias da vida dele foram poucos e ruins, porque ele estava feliz. Ele estava feliz porque a gente vem para esse mundo para fazer um trabalho. E esse trabalho, de vez em quando, é um mandamento divino que a gente ainda não cumpriu. Então a pessoa nasce numa família boa e o pai dela coloca ela numa escola para estudar Torah. E ela estuda Torah e ela cumpre mitzvahs. E de vez em quando a pessoa, Deus me livre, vem para o mundo para retificar, para consertar alguma coisa. E no caso do Yaakov, a vida dele, o Adam Arishon, o primeiro homem, tinha se comportado errado 130 anos. E depois de 130 anos ele se comportou certo de novo. Yaakov, a alma dele era o nível Neshama do Adam Arishon para retificar, para consertar aqueles 130 anos que o Adam Arishon, que o primeiro homem se comportou errado. Então Yaakov nasceu para sofrer. Desde que ele estava... Não vamos entrar em detalhe. Então Yaakov, na Parashá anterior, ele fala para o faraó, eu não sou aquele que você está pensando que era de 400 anos atrás, os dias da minha vida foram poucos, eu só tenho 130 anos de idade. Mas eles naquela época era pouco. Mas eles foram ruins, porque eles foram ruins. Esse ruins foi bom que foi ruim. Por que foi bom que foi ruim? Porque eu já fiz o meu trabalho era esse. Eu nasci para sofrer. Eu já retifiquei o que precisava retificar. Provavelmente agora que eu terminei, não tenho mais o que fazer nesse mundo. Então por isso que Yaakov respondeu com muita alegria que graças a Deus os anos da minha vida foram poucos e ruins. E não chegaram aos anos dos meus pais, quer dizer, meu trabalho foi mais curto, meu trabalho foi mais... Ganhei um desconto no meu trabalho. E dessa resposta para o faraó, depois a gente vai analisar todo o assunto do exílio do Egito. O que Yaakov está respondendo para o faraó, depois tem a ver com o nosso galut lá, que foi decretado, tem 3 linguagens sobre o exílio do Egito. Uma linguagem fala sobre 400 anos, outra linguagem fala sobre 210 anos, outra linguagem fala sobre mais de 400 anos. Não me lembro quanto que era, eu tenho que verificar lá onde está escrito. 402? Não, agora me pegou. Eu tenho que verificar no lugar onde está escrito. O que acontece? Quando Hashem fez o Brit Ben Abtarim, quando Hashem fez o acordo com Abraão, que os descendentes dele vão ser afligidos numa terra estranha, quem começa a contar a partir daquele momento, vai dar mais de 400 anos. Tem quem começa a contar a partir da hora que Yitzhak nasceu, sendo que o versículo diz que os seus descendentes, eles vão ser afligidos numa terra que não é deles. Yitzhak nasceu numa terra que não era de Abraão. Yitzhak nasceu na Filisteia, em Gerar, né? E na terra dos filisteus. O que é filisteu? Filisteus era um povo que tinha
todos os países dos filisteus eram dentro de Israel. Era um povo antigo que não existe mais, que eles moravam lá em Israel, eles não eram Edom. E então por isso que é considerado tipo os seus filhos vão ser afligidos numa terra que não é deles. E quando o Jacob Avinu ele fala para os filhos, Redu, a palavra desçam para o Egito, a Gimatria, o valor numérico dessa palavra é 210. Quando você faz o cálculo, o Rashi ele faz esse cálculo desde Moshe Rabbeinu. O pai de Moshe Rabbeinu era Amram, a mãe de Moshe Rabbeinu era Yocheved. A Yocheved, ela desceu para o Egito. Ela nasceu na entrada do Egito. O Rashi ele faz todo o cálculo de quanto tempo a gente estava no Egito, e ele vê que nós estávamos no Egito exatamente de acordo com essa gimatria, com o valor numérico da palavra Redu, 210 anos. Dentro desses 210 anos, a escravidão foi só 116 anos. Ou seja, tivemos um desconto. Então isso, Jacob ele já anuncia, na hora que ele entra no Egito, ele fala pro faraó, olha, os dias da minha vida foram poucos e ruins, graças a Deus retifiquei o que eu precisava retificar, e não chegaram aos dias dos meus pais, quer dizer, tive desconto nessa retificação. Então, quer dizer, o trabalho dele ele fez. Agora já pode ir para o paraíso, esperar a ressurreição dos mortos, quando esse mundo vai ser mais paraíso do que o outro paraíso. E agora, a nossa paraxá diz, não, Jacob não morreu. Vayechi, ele viveu. Agora que ele começa a vida. Ele terminou a retificação da alma do Adam Rishon, ele terminou o trabalho que ele tinha que fazer nesse mundo, e agora ele começa a viver de verdade. Agora começa Vayechi, Hashem dá para ele um bônus. Agora ele está no Egito com a família, com o Yosef, com os netos, o Efraim e Menashe, com todos os filhos. Ele mandou o Yehudá na frente dele para abrir uma escola, que o Yehudá ele era muito Yireh Shamayim, ele era muito Hosed, ele era muito... E eles tinham uma terra que, como você contou, era Goshen, né? Que o faraó deu para eles uma terra... Muito boa. Aí, esses 17 anos que Jacob viveu no Egito, sobre eles está escrito Vayechi. Por isso o nome da nossa paraxá é Vayechi. Mas a paraxá está contando sobre a morte de Jacob. Por que a paraxá não é chamada e morreu? Porque ela é chamada e viveu. Porque o principal aqui não foi que Jacob foi enterrado no Merat HaMachpelah. Não foi o principal. O principal, sim, foi o sinal antes que ele pediu antes de morrer. Não? O principal foi que ele viveu 17 anos no Egito, que o Egito era o pior lugar do mundo, e Hashem fez para ele paraíso espiritual nesse mundo. E aonde isso aconteceu? No Egito, que era o pior país do mundo. Então, por isso que o nome da paraxá é Vayechi. E viveu. Que ela nos conta que nesses últimos 17 anos da vida de Jacob, esses últimos 17 anos, ele viveu de verdade. Teve vida. Então, por isso que a pessoa nunca deve pensar, agora que está tudo bem na minha vida, pena que isso não aconteceu há 40 anos atrás, na hora que eu precisava. E ao contrário, 40 anos atrás isso não iria acontecer, porque naquela hora você tinha que sofrer, você tinha que passar pelo que você passou, porque você estava retificando alguma coisa. Agora que você já terminou essa retificação, agora você pode ganhar um bônus. Então é isso que acontece na vida de cada um de nós. Depois vamos entrar em mais detalhes assim, sobre como funciona a nossa vida, mas... Sendo que o nosso tempo agora já terminou 45 minutos, tudo isso
Então vamos nos despedir. Então o nome da 44. nossa... 44 e 47, 48, 49. O nome da nossa parashá é Vayechi, e viveu que Yaakov, no final da vida dele, ele viveu os melhores anos que ele teve. Ele viveu de verdade, ele teve uma vida verdadeira. Hashem fez para ele paraíso espiritual nesse mundo aqui. E com essa parashá nós vamos terminar o Chumash Bereshit, que é o primeiro dos 5. E esse Shabbat vai ser Shabbat Chazak. Vamos falar Chazak, Benit Chazak. Então vamos nos despedir. Tchau. Tchau, vamos cantar uma musiquinha para todo mundo. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Nos tempos do Mashiach o mundo vai mudar. O lobo e o carneiro juntos vão morar. Saúde e dinheiro sempre vão sobrar. E o mundo inteiro Torá vai estudar. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Geula, Geula, queremos imediatamente a Geula. Tchau! Agora você aperta esse botão vermelho.